todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast da Faculdade ITH. Hoje aqui conosco a prof. Cirlei dos Reis Rodrigues Segatti. Bem-vinda, prof. Obrigada. A prof. Cirlei possui mestrado em administração, é pós-graduada em planejamento, implementação e gestão de educação à distância, pós-graduada em marketing e comunicação e é bacharel em administração. É isso, prof? Isso mesmo. Ok. Prof, o que levou uma administradora, uma gestora a ser professora, a atuar com docência? Então, na verdade, a administração é bem amplo, né? Então, a administração, o curso de administração nos permite ir para as mais diversas áreas, inclusive para instituição de ensino, para docência. Eu quando saí da graduação, eu fiz estágio sempre na área da administração mesmo, e quando eu saí do curso de administração, eu fui efetivada por um banco privado que até então eu era estagiária. Olha só. E daí eu fiquei nesse banco por alguns anos e senti o desejo de ampliar mais o meu leque de conhecimento, de vir estudar mais para poder ir para a instituição de ensino, que era o meu desejo mesmo, né? E daí eu pedi demissão no banco. Olha só. E fui trabalhar com consultoria e ao mesmo tempo fui estudar para poder conseguir essa vaga numa instituição de ensino. Então eu fui convidada para dar aula em Posse, na divisa com a Bahia. Eu ia para Posse todos os domingos, dava aula segunda, terça e quarta e voltava para Goiânia. Eram 10 horas de viagem. E aí, com o tempo, eu consegui ir chegando mais perto da capital. Fui chegando para mais próximo de Goiânia. Trabalhei em diversas cidades do interior, até conseguir uma vaga em Goiânia como professor. E daí eu fui construindo o meu caminho mesmo como professora dentro do ensino superior e, ao mesmo tempo, fui atuando com consultoria, treinamento. Fiz um processo de seleção para credenciamento no Sebrae, entrei no Sebrae. Olha só, então eu vim para a docência, né, me tornei professora dentro da área de administração, porque além de aplicar aquilo que eu tinha aprendido dentro da instituição de ensino, aplicar na prática, eu queria também compartilhar esse conhecimento explícito com outras pessoas. Maravilha. Então eu consegui juntar os dois. Eu vim para a docência, trabalhar administração, mas ao mesmo tempo eu continuei aplicando na prática esses conceitos de administração. Esse material todo. Perceba o pessoal que a prof. Cirlei, quando relata, né, essas questões da vida dela, de mudança de perspectiva profissional, digamos assim, né, coloca em prática uma das premissas fundamentais, eu penso, que é da área, que é o planejamento, né? A senhora foi falando e fiquei pensando, a senhora planejou tudo, né? Vou sair, vou estudar, vou ser professora, que é muito difícil, né? Quando as pessoas não fazem uma licenciatura, elas entenderem o que a senhora coloca. Sim. O que a senhora coloca é fundamental, é se preparar, se planejar para. Isso é muito importante, né, Pro? Sim, inclusive planejamento é fundamental, porque em se qualquer eu não área, né? sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve, né? Maravilhosa. É a máxima, né? Então é isso. E hoje a gente fala tanto de startup, as startups estão aí, e as startups, elas também planejam, mas elas planejam de maneira muito mais rápida, porque o cenário inconstante que a gente vive hoje, ele exige essa mudança com rapidez, que é característica das startups, né? Então, as empresas tradicionais, elas precisam adquirir essa habilidade de planejar e de se adequar rapidamente também às exigências do mercado, porque, na verdade, as empresas, elas não decidem quais serão as suas próximas ações. Quem decide é o ambiente externo, e elas implementam aquilo para poder se adequar a uma decisão do ambiente externo, né? Então, a gente precisa... Uma demanda que está surgindo. Sim, a gente precisa estar sempre focado nessas questões, nessas variáveis do ambiente, culturais, legais, políticas, econômicas, né? Para poder planejar ali a nossa próxima ação.
as startups, elas fazem isso de uma forma tão rápida E nascem rápido também, né? nascem E já rápido crescem. também, já crescem, né? Perfeito. Então, isso é característico das startups. E as empresas tradicionais, elas precisam adquirir essa habilidade de planejar e de se adequar também rapidamente. Dinamismo maior, Dinamismo, essa é a palavra, para não perder o seu lugar no mercado. Maravilha. Entendendo que o planejamento ele não é rígido, né? Eu planejo no meio do caminho, eu vejo que ele não está me levando ao objetivo, vamos mudar a rota. A atitude, né, Prof? Atitude. Prof. Cirlei, considerando esse cenário, então, atual, moderno, contemporâneo, exigente que nós temos aí enquanto sociedade, qual é a relação que tem, se é que tem, entre a administração e marketing? A senhora falava agora sobre detectar, né, o que a demanda pede, o que está surgindo, considerando política, social, né, cultural. O que marketing e administração, planejar, tem a ver? Então, a administração, na verdade, está voltada mais para o contexto geral. Então, o administrador precisa ter essa capacidade de visão holística. Sim. Né? Ele precisa conseguir enxergar o todo e analisar o todo. Né? Então, quando a gente fala do todo, a gente fala da empresa enquanto sistema mesmo, composto por várias partes que trabalham de maneira interagente e interdependente para atingir um único objetivo, Perfeito. Que é o objetivo da empresa. Isso. Então, o administrador, ele tem que ter essa capacidade, essa visão holística, enxergar o todo. Dentro da empresa, dentro da administração, existe uma área chamada marketing, né, que é responsável pela produção e colocação desses produtos no mercado. Então, o marketing ele é composto por todas as atividades que são responsáveis pela colocação do produto no mercado. E é conhecido como área fim ou área principal, justamente por esse fato dele ser responsável pela colocação do produto no mercado. Não que seja a área mais importante da empresa. Sim. Ele é uma área estratégica, porém ele depende de outras áreas para que ele se desenvolva. Por exemplo, ele depende de um RH, ele depende de um financeiro. Isso mostra claramente a importância da interdependência entre essas áreas. Perfeito, prof. A educação à distância, prof. Cirlei, veio para ficar ou isso é um mito, é uma moda, é algo passageiro? Por quê? Ela veio para ficar, com certeza. Mesmo. Olha aí, pessoal, segue a dica, hein? E eu até falo que não é mais uma tendência, já é uma realidade. Olha só. Né? A educação é a mesma. O que muda é a modalidade. Isso. Então, a gente sai do sistema ali físico, a gente sai da modalidade física, ali onde a gente tem que se deslocar, sala de aula, instituição física, e a gente vai para a modalidade EAD, né, que é acessível. Eu até falo que a educação à distância é mais um exemplo de inovação disruptiva, ou seja, acessível, né, mais barata, democrática, democrática. Isso é importante. Então, você precisa ter um computador e uma internet, acessa de qualquer lugar e a qualquer hora. Perfeito. Né? E é preciso que se quebre aquele paradigma de que a EAD ela parte o ensino isolado, solitário e frio. Sim. Não, a gente pode criar, nós das instituições de ensino, nós podemos construir uma relação calorosa dentro da EAD. E a tendência é essa mesma, é que a gente invista nisso, porque a EAD veio para ficar de fato. Até porque nós temos experiências, acho que todo mundo em algum momento da vida já passou no âmbito presencial, em que estava numa sala de aula com 30 pessoas, talvez até mais, né, em algumas realidades, e não havia afetividade, interação, né, uma motivação talvez. Então, assim, a gente consegue facilmente derrubar esse argumento de que você ficaria isolado, né? Sim. Quando a gente pensa que no presencial, se as pessoas não estiverem dispostas não vão conseguir. E na verdade, a EAD, um sinal de que ela veio para ficar é a sua evolução, né? Perfeito. Existem registros de educação à distância lá em 1904. Exato. Então, a EAD evoluiu muito. Ela aconteceu via correio,
né? E era muito difícil, muito demorado, Muito, né? muito demais. Via telefone, via televisão, né? E hoje nós estamos aí, nós podemos conversar em tempo real Real. a quilômetros de distância, né? Então, a EAD, assim como outras inovações disruptivas, Sim, né, outras. veio para ficar e para democratizar o processo, como você falou. Maravilha, ótimo. Prof, qual é a real importância de um planejamento estratégico no ambiente corporativo? Um planejamento estratégico salva caixas? Salva instituições? Ele realmente tem a sua validade? Ou é mais teórico? Com certeza, né? Como nós falamos anteriormente, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve mesmo. Quem não Perfeito. tem um direcionamento, ele nunca vai atingir o objetivo, Sim, porque ele não sabe por onde seguir. não sabe. Então é preciso que a gente estabeleça qual é o planejamento. Onde eu estou, né? É preciso que se analise. Para você entender Sim. onde você quer chegar, é preciso que você conheça realmente ali o seu contexto atual. Então, onde eu estou, onde eu pretendo chegar, quais são os caminhos para chegar lá? Então, isso é planejar. Exato. As empresas que não planejam, e é comprovado isso, as empresas que não planejam, elas não sobrevivem à fase inicial, que é aquela dos 3 anos e meio. Sim, Então, é preciso compreender, e isso é muito trabalhado, sobretudo no empreendedorismo, a importância do planejamento, né? Então, a gente fala de empreendedorismo como comportamento, e aí entra nesse mérito do planejamento também. Por Perfeito. quê? Que empreender é comportamento, é atitude. Porque a pessoa que age de maneira empreendedora, ela é uma pessoa que planeja, que entende exatamente onde ela está, onde ela quer chegar e como chegar lá. Estabelece um caminho, um plano de ação para importante. poder chegar no destino desejado. E vai além, ela cria indicadores para monitorar esse caminho, Se tá dando certo ou não. se está dando certo ou não. Maravilha. Então, o importante. planejamento, ele salva, sim, empresas. Ó, pessoal, salva Planejamento caixas. Salva caixas, com certeza, porque a pessoa tem ali um direcionamento. Ele ajuda, sobretudo, no processo de tomada de decisões. Sim, sim. Então, se você tem um planejamento, você tem informações que Perfeito. vão te levar a tomar decisões sobre uma condição Posso maior. fazer isso, não posso. Certeza. Né? E a gente vive num cenário em constante mutação. Né? A Sim, gente vive no cenário em especialmente constante hoje em dia, né? mutação. De repente, o que era utilizável ontem, o que era bom para a empresa ontem, hoje não seja mais. Perfeito. Né? E esses administradores, essas pessoas que estão à frente das empresas, elas tomam decisões constantes também. Não só em relação à rotina, mas em relação a fatos inéditos, como a pandemia, por exemplo. Sim. As empresas não esperavam, elas não planejaram essa Exato. tomada de decisão. A pandemia não foi planejada, mas Sim. as empresas precisaram se adequar. Pensar. Então, existem tomadas de decisões sob condição de certeza, que estão relacionadas à rotina do dia a dia, e tomadas de decisões com relação a fatos inéditos. Aqueles que a gente não consegue espera, controlar. mas de repente aconteceu. Uhum. E a gente não consegue controlar, como a pandemia. Um bom exemplo. Então, quem tinha planejamento para tomar decisões, inclusive em situação de incerteza em relação a fatos inéditos, com certeza saiu à frente, com certeza conseguiu ali. Sim. É porque é um plano contingencial, Exato, né? Então, às vezes, exato. você planeja, você acaba tendo um plano de contingência ali junto. A gente pode dizer que esse planejar seria um pensar sobre? Sim, Pensar sobre alguma situação, algo novo, né, que sobre possa as vir. possibilidades, sobre as situações. Você pensa não só sobre as situações atuais, mas Sim. sobre as possíveis Possibilidades, entendi. Perfeito, prof. Prof. Cirlei, um profissional da área da administração é um colaborador-chave em qualquer instituição?
Por quê? Eu faço essa pergunta porque com a nossa experiência, até com as grandes empresas de celular, de carro, de gamificação, a gente lê muita coisa, né? Então a gente lê sobre pessoas empreendedoras, pessoas da área de gestão, da área de finanças. Hoje em dia o marketing está vindo com força, né? Porque está provando, por assim dizer, a sua importância, se solidificando. Que profissional é o profissional-chave? Se alguma empresa tivesse que abrir mão hoje de algum gestor, né? Seria o de administração, seria o de marketing, o de finanças, o do acadêmico, comercial. O administrador, ele é peça-chave ou não necessariamente? Sim, porque no meu entendimento, sim. Inclusive porque o administrador, ele acaba tendo entendimento de todas as outras áreas. Porque a área é ampla É mesmo, ampla, né? finanças, marketing, recursos humanos. O administrador, ele tem conhecimento de todas essas áreas. E aí, dentre as funções do administrador, as principais, entram inclusive o próprio planejamento. Perfeito. O planejamento, a organização dos recursos, porque não basta eu planejar, se eu não organizo aquilo que foi planejado, não acontece. Trata dos recursos humanos e não humanos, né? Então, pessoas, máquinas, equipamentos, finanças, né? Então, o administrador, ele consegue organizar esses recursos, ele consegue estimular as pessoas de todas as outras áreas a buscarem o objetivo, a trabalhar em prol do objetivo. E ele consegue monitorar isso, que é o que a gente chama de controle. Ele controla o que foi planejado, né, as ações planejadas, para entender se o objetivo está sendo atingido. Se aquilo que foi previsto é realizado. Então, é amplo. Então, aí entra o conhecimento de marketing, entra o conhecimento de finanças. Então, ele acaba sendo uma peça-chave dentro da empresa por ter essa visão holística. Perfeito, maravilha. E o marketing, na verdade, o profissional de marketing, ele atua ali de forma pontual na área de marketing, profissional de RH, pontual na área de RH. Sim. E aí é uma visão diferente que a do administrador. E aí esse administrador, depois de formado, depois de graduado, se ele quiser se especializar, né, ir mais a fundo em uma determinada subárea, ele pode focar, né, naquela subárea e fazer uma especialização. Perfeito, muito importante. Lembrando que a faculdade TH, além de cursos de graduação, também tem cursos de gestão, especialização. Já sai da graduação e entra na gestão no ITH mesmo. Maravilha. Temos diferenças entre administradores e gestores? Há uma diferença entre gestão e administração ou a gente pode colocar como sinônimos, prof? Então, são sinônimos. Sinônimos. Porque acaba que o administrador, ele desenvolve esse papel de gerenciar o negócio, de gerir o negócio. Então, se você for estudar a fundo, né, a partir dos diversos autores da administração, você vai entender que eles são sinônimos, porém, a gestão ela pode acontecer de maneira mais pontual. Então, todos estão relacionados à arte de gerir, né? Mas a gestão ela pode acontecer ali dentro dos processos apenas, gestão de processos, gestão de recursos humanos, gestão de marketing, gestão de finanças, acadêmica, enquanto que a administração ela é uma reunião de todas as gestões. Perfeito. Por ser ampla. Exatamente, por ter esse entendimento, né, maior. Qual a real importância de uma pós-graduação para o atual mercado de trabalho, prof? Considerando as exigências, né, atualizações e essa pressa que todo mundo tem, né, de estar sempre mais à frente. Quem hoje se especializar tem mais chances? Então, as empresas, elas têm buscado muito isso, né, essa especialização. Porque, embora você possa ter um conhecimento amplo, mas você não atende todas as áreas simultaneamente. Sim, perfeito. Né? Então, se você vai atuar no RH,
você pode fazer uma especialização em recursos humanos, porque você vai... Gestão de pessoas, porque você vai estudar na especialização ali de uma maneira mais aprofundada e mais específica da área. E um detalhe da especialização, que eu tenho percebido muito, e um detalhe da especialização é que você sai ali do âmbito dos conceitos e você vivencia muito a prática dentro da especialização. Como aquilo acontece lá fora, Como aquilo acontece lá fora. Porque existe uma grande diferença entre graduação e especialização nesse sentido. A graduação ela é bem voltada para os conceitos, né? Fica mais teórica. Mais teórica. E a especialização, não. A especialização, ela te ensina mesmo a aplicar na prática. É mais voltado para aplicabilidade, é isso. Então, acaba que a especialização, ela tem aí essa importância na vida das pessoas. Aprofunda, né? Os conhecimentos exatamente. De uma determinada área. Você falou a palavra certa. Ela aprofunda aquilo que você viu na graduação. Então, se você quer ir para finanças, você faz uma especialização em gestão de finanças, você aprofunda aquele conhecimento adquirido na graduação. Perfeito. Prof. Cirlei, em geral, todos nós temos uma frustração, uma decepção no âmbito profissional mesmo. A senhora tem algum que a senhora possa comentar, compartilhar no intuito de que quem está começando hoje, ou seja graduação, seja pós-graduação, quem está começando a entender a dinâmica, né, do ambiente profissional, que tem reveses, né, enfim... O que a senhora passou, viveu, mas que foi difícil, claro, geralmente mas que foi uma experiência assim que se a senhora não tivesse passado, inclusive, não teria aprendido outras coisas? Então, eu falo muito da imaturidade da gente quando entra na graduação. Sim, verdade. Eu bem lembrado. Também era imatura. E aí acaba que a gente não valoriza como deve aquilo que nos é repassado. Sim. Então, a minha sugestão para quem está entrando na graduação, estudem ao máximo, valorizem muito aquilo que é repassado, porque realmente assim vai fazer falta. Cada ensinamento que eu deixei ali passar, né, vai fazer falta. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar realmente. Quando eu amadureci, eu falei assim, nossa, eu acho que eu estava lá no 3º período, quando eu falei assim, gente, eu podia ter aproveitado mais o primeiro período, poderia ter aproveitado mais o 2º período, né? Então, quando eu amadureci, eu entendi realmente a importância de tudo aquilo que às vezes a gente acha que é um saco estudar. Por exemplo, participar na aula, né? Sim, por exemplo, participação, né? Você precisa entender que quanto mais você participa, mais você aprende, porque tudo é uma troca. Sim, perfeito. Né? Uma troca. Então, esse recado eu deixo para os nossos alunos. Então, eu cheguei a um ponto que eu amadureci na graduação e eu comecei a me envolver mais com todo o processo, né? E vi o quão importante era. Então, eu acho que aproveitar ao máximo isso, né? E estar sempre unindo ali a teoria à prática, porque a teoria sem a prática também, ela acaba deixando a desejar. Então, entendendo realmente qual é a aplicabilidade de tudo aquilo que você estuda na sala de aula, isso é fundamental. Então, são coisas que às vezes no início do curso a gente não valoriza, né? E não entende muito bem, mas se não entendeu, pergunte. É importante. A gente não dá bola na hora, mas é importante. Pergunte uma vez, pergunte duas, porque se a gente deixa passar, acaba que você vai acumulando uma série de dúvidas e que vai refletir lá no mercado. É verdade. Então, entendendo como é que eu posso aplicar essa teoria que eu aprendi aqui, ela tem realmente aplicabilidade,
porque elas precisam elas precisam estar alinhadas. Conversar, né? Conversar, exatamente. Maravilha. Professor, para a gente encerrar, dica para os nossos aí futuros alunos do curso de gestão de RH, gestão comercial, que são EAD, e para a gestão hospitalar, que será presencial aqui conosco. Para quem está entrando agora na área de gestão, né? Já que os cursos, os 3 são de gestão. Uma dica de ouro. O que a pessoa precisa ler? Quais livros ou então quais filmes ou obras ou quais referências, que pessoa ela tem que seguir, o que as pessoas têm que fazer para entrar no mundo da gestão. Uma dica de ouro. Mesmo que vocês estejam começando, pessoal, é como a gente diz, né? A gente acha que não vai fazer tanta importância, mas na verdade quem chega primeiro sempre é quem anota tudo, não é isso, professor? Sim, isso mesmo. Então, tem um livro, na verdade é um best-seller, mas que eu trabalho sempre com os meus alunos na área de gestão, que ele mostra ele mostra que o gestor ele não está na empresa apenas para ser servido, mas que ele está ali também para servir a sua equipe, que é isso que vai estimular realmente a harmonia, a saúde do ambiente. Então, tem um livro chamado Monge o Executivo, que eu indico para o pessoal da área de gestão, para que eles leiam, para que eles entendam realmente na íntegra qual que é a essência realmente dessa questão de liderança, e lá eles vão entender claramente o que é liderança e o que é gestão, né, as diferenças. E é um livro tão simples, né? É um livro simples, com muitas reflexões, né? Com muitas reflexões. Eu indico também O Segredo de Luísa, que são livros que tratam de atitudes, né? O Segredo de Luísa trata de atitude empreendedora, né? Então, é uma pessoa que realmente descobriu no meio do caminho qual era o seu negócio e ela investiu nisso. Então, ela teve uma atitude ali de trabalhar. O Robert Chinachi que fala assim, olha, não basta você sonhar se você não lutar. E a Luísa, do Segredo de Luísa, ela sonhava com uma realidade e um belo dia, ela decidiu realmente mudar a rota e ir à luta. E ela conseguiu. Então, assim, tem diversos livros dentro da gestão, né? Tem, assim como o Monge o Executivo e o Segredo de Luísa, tem também do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Tem um filme chamado Recém-Chegada, que mostra o empreendedorismo corporativo, que também trata de atitudes dentro da empresa. Então, existem diversos livros e filmes que a gente pode estar ali fazendo realmente uma análise comparativa com tudo que a gente vê em sala de aula. Sim. Inclusive, eu até citei, eu até indiquei para o ITH várias sugestões de vídeos do YouTube mesmo dentro. Com certeza, para deixar mais dinâmico esse estudo, né? Agora, uma dica que eu dou para o pessoal de EAD é que eles realmente aproveitem essa oportunidade e aproveitem da maneira melhor possível, porque a pessoa que estuda em EAD, ao contrário do que muitos pensam, né, que é um estudo frio e solitário, na verdade não. Na verdade, a instituição está muito próxima do aluno. Existem alguns critérios ali. Primeiro, o aluno ele tem que ter disciplina, né? A instituição faz a parte dela, mas se o aluno não fizer a cada dele, um com a sua. Isso. Ele tem que ter um perfil ali realmente compatível com aquilo que é exigido pela educação à distância, né? Então, a disciplina, né? A organização de tempo é muito importante, porque ele quem vai fazer os seus horários, ele tem entregas, ele precisa cumprir com essas entregas, né? E uma coisa interessante é que assim, a pessoa que consegue cumprir isso desenvolver essas habilidades dentro da EAD, elas chegam no mercado com um diferencial. Elas levam essa iniciativa, essa característica, né, do aluno de EAD para o mercado. Então, ela é uma pessoa que, como profissional,
lá no mercado, ela vai sempre ter iniciativa, ela vai sempre ter organização de tempo, né? Isso. Ela vai ser uma pessoa disciplinada porque ela Trabalhar com aprendeu, datas. sim, ela desenvolveu essas habilidades durante o No estudo. próprio estudo. E ela leva, e isso já é visto pelo mercado. Isso faz muita diferença, então, né, prof? Faz muita diferença, com Perfeito. certeza. Considerando que nós estamos num cenário aí complexo, incerto, veloz, né? Então as pessoas precisam realmente estarem preparadas, elas precisam realmente terem condições de sair à frente. Então quem tem esse diferencial, realmente elas conseguem se destacar no mercado e elas são disputadas no mercado. Pessoal, fica a dica, isso é muito importante, né? Não só se destacar, fazer a diferença, como ainda ser disputado pelo mercado. Prof. Cirlei, a gente agradece, então, as super dicas aí sobre gestão e administração. Obrigada, prof. Obrigada a vocês pela oportunidade, espero que eu tenha contribuído. Demais. E estou aqui para servir o ITH. É dica importante, pessoal.